Fala Taubaté, boa tarde. Mais uma vez aqui Rogério Salva-Vida com a palavra de Deus para nos fortalecer, porque somente Ele tem esse poder, somente Ele tem essa graça de nos libertar, de nos curar, de nos fortalecer. Mas hoje eu quero colocar algo grandioso para nós. Você tem medo de algo? Qual é a coisa que te traz medo? Qual é algo que você fala assim, não dá, eu tenho medo? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm medo de dirigir. Olha só. Então, o que hoje na sua vida te traz medo? Porque eu quero dizer algo grandioso para você. Somos levados pelo Espírito Santo de Deus. Então, deixa Ele te usar, deixa Ele te curar, deixa Ele tocar nas suas feridas, deixa Ele fortalecer você em graça, em paz e te dar coragem, porque às vezes nas adversidades da vida nós temos medo. Sim, nós temos medo da morte, nós temos medo de ter um projeto, de ir atrás de nossos sonhos. Nós temos medo porque fixamos os olhos onde não deve, no mundo. E o mundo, ele não vai te trazer essa força, essa coragem. Somente quem vai te trazer essa coragem e força é Jesus Cristo. E hoje eu quero falar algo que nos coloca em confronto com a palavra de Deus. Porque o que é confrontar? É assemelhar, é colocar algo que aconteceu e pode acontecer na sua vida. Já aconteceu na palavra de Deus e hoje pode acontecer na sua vida. As tribulações, as adversidades, tudo que acontece já aconteceu, mas hoje nós temos um amparo, nós temos um Cristo que morreu, que foi ao martírio por cada um de nós, e Ele levou as nossas enfermidades. Mas essa é a questão de falar, você tem medo de algo? Ou qual é a coisa que te traz medo? É uma palavra diversificada, porque você tem medo de algo, mas algo te traz medo. Mas quando você tem um encontro com Jesus, o medo vai passar. Ele vai te trazer coragem. Ele vai te trazer algo que vai nascer do seu interior, do seu coração. Algo que vai falar assim, não, eu vou, porque eu consigo. Eu quero, porque eu consigo. E Ele coloca nessa palavra de hoje, através de um apóstolo, de um profeta, que nunca andou com Jesus, nunca teve um tete a tete com Jesus, mas ele teve um encontro. E quando nós temos um encontro com Jesus, tudo muda. É isso que eu venho trazendo aqui para você, para mim, para você, essa palavra, para nós encontrarmos, estarmos com Jesus Cristo, para Ele nos dar força, nos dar coragem. E a hora, eu sempre falo que nós temos que ser um monte de Sião, que a nossa casa tem que estar fixada, projetada em cima da rocha, que nós temos que ter a coragem de levar a palavra de Deus aonde a gente for. Vamos sofrer perseguições, vamos sofrer discriminação, mas é Ele que te sustenta, independente dos seus pecados, independente das suas adversidades, independente dos momentos que você está passando. Às vezes você deve estar passando por uma situação difícil, uma enfermidade que assolou a sua vida, ou uma enfermidade
que veio sem você estar preparado, e você foi, enfrentou ou está enfrentando essa luta, mas Deus fala para você na palavra de Deus que Ele vai estar contigo até os confins do tempo. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Então, às vezes a pessoa fala: você é profeta? Não, não sou profeta. Porque profeta, ele vai falar quando Deus fala com ele, quando ele tem uma intimidade maior com Deus, porque sempre estou à busca dessa intimidade, e aí ele fala para você, e aí ele fala agora ao povo, e aí você fala. Se a profecia não se cumprir, você é um falso profeta. Vocês viram agora no final de ano quantas profecias mentirosas que aconteceu. A pessoa falando que o mundo ia acabar, a pessoa falando que o mar ia tragar todas as pessoas, falando que o pessoal ia ganhar na Mega Sena, deram até número, para ganhar na Mega Sena. Então, isso é falso profeta. E aí as pessoas o que acontece? Começa a seguir essas pessoas, para falar assim: não, ele falou isso, ele falou aquilo. Os números que foram relatados, nenhum número bateu na Mega Sena, e a pessoa começa a achar que esse é o profeta, que vai na cola dele, achando que vai ganhar. Então, às vezes temos que observar isso. Perdão eu falar, mas ganhar dinheiro dos irmãos, roubar os irmãos dentro da igreja, isso não é de Deus. Então, se a pessoa está dando dinheiro para esses falsos profetas, toma cuidado. Às vezes a sua vida não vai para frente porque você está acreditando no homem. E a palavra diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Então, confia em si mesmo, mas confia em Deus. Porque se você confia em você, você vai atrás dos seus sonhos. Se você confia em você, Deus te dá força para abrir portas. Eu já falei das portas abertas. Então, é oportunidades. Só que o diabo, ele está fazendo o quê? Ele está destruindo a família. Ele está vindo no ponto fraco da família. Porque a família, que é o foco da destruição. Ele não quer a pessoa que está no mundo, ele não quer a pessoa que está fazendo bagunça lá fora, ele não quer, porque ele já sabe que é dele. Mas agora a família ainda tem alicerce, a família ainda tem oração, a família ainda está enraizada na palavra de Deus, porque Deus, ele ama a família. Então, essa pessoa, esse apóstolo, ele teve um encontro, nunca andou com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, aonde uma luz resplandecente fixa os seus olhos, ele cai por terra, e aí de repente ele escuta uma voz que soa no deserto, uma voz que não era de João Batista, não, era uma voz de Jesus falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu me persegue. E de repente começa a história, ele começa a dirigir o caminho de Paulo. Ele já não era mais Saulo, mas sim virou Paulo, e de repente ele começa a dirigir o caminho, e como Deus faz e fará na vida de cada um de nós que seguimos ele verdadeiramente, ele começa a nos conduzir, ele nos começa a dirigir para lugares melhores, para uma vida melhor, para um compreendimento melhor, para um discernimento melhor, para uma saúde melhor. E aí você vai colocando o caminho que ele vai te dando. É isso que ele fala. E Paulo, ele vai para Damasco, para a rua direita, aonde lá Deus, através de um anjo desce e fala com Ananias para poder ir essa rua direita e impor as mãos e orar por Paulo, que era Saulo. E aí de repente
tudo começa a mudar, porque Paulo, ele entendeu o chamado, ele entendeu a força e o poder de Deus, e aí ele começa a seguir os caminhos, pregando a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Hoje Deus quer que você siga firme os projetos, siga firme na palavra de Deus, siga firme no seu caminho. Sabe por quê? Porque Ele tem promessa na vida de cada um de nós. E essa palavra, ela nos direciona. É algo que Paulo, ele, por mais que passou pelas suas necessidades, por as suas tribulações, ele não teve medo, porque ele sabia em quem ele tinha colocado a sua confiança, a sua vida. E quando nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança, vai vir as tribulações, vai vir as enfermidades, vai vir as pessoas criticando, vai vir as perseguições, mas aquele que pode, ele não dorme. Ele não dorme, ele fica ali o tempo todo. Já preguei sobre isso, quando ele estava irmão, mas ele estava na barca, ele estava dormindo. Sim, ele estava dormindo sim. Por quê? Porque ele era homem encarnado. Ele estava passando pelos projetos. Ele estava vendo as necessidades de cada povo, de cada um. Por isso ele estava dormindo, porque ele também era um encarnado de homem físico na terra, para passar pelo processo. E quando a gente fala que ele não dorme, a gente fala de Deus Pai. Esse não dorme, esse aí não cochila, esse daí ele sabe de todas as coisas. E essa palavra, ela vem em grandiosa. Vamos mais uma vez falar de Atos Apóstolos. Atos, que é um livro que aonde Lucas, ele coloca muitas adversidades, muitas alegrias, onde ele coloca a passagem de Pedro, onde ele coloca sobre a tempestade, ele coloca sobre o inverno em Malta, ele coloca tudo. Mas nós vamos agregar o que? A partida dele, aonde ele está falando isso, sobre a ida dele. E aí é isso que nós vamos fixar nessa tarde, para nós termos entendimento. A palavra diz assim: esta noite apareceu-me um anjo do Senhor, ao qual pertenço e a quem adoro. O anjo me disse: não tenhas medo, Paulo, deves comparecer diante de César, e Deus concede a ti a vida de todos os teus companheiros de viagem. Essas são as palavras do Senhor para nós aqui nessa tarde. Amado Pai e soberano, diante da Tua palavra, Senhor, eu entrego todo o meu estudo, toda a minha busca, para que ela possa chegar aos quatro cantos dessa terra, aonde ela pode alcançar as pessoas que ainda não entenderam a mensagem, que ainda não conseguiram voltar ao primeiro amor. Senhor, eu entrego essa palavra para que muitos busquem coragem e não desistam da Tua palavra, porque somente a Tua palavra, Pai, é fonte de vida eterna. Por isso, eu entrego a Ti, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. A terceira viagem, a paz, meu querido, a terceira viagem de Paulo pregando o Evangelho terminou aonde? Terminou em Jerusalém, onde ele foi preso. Quando Paulo chega em Jerusalém, é a última, é a terceira viagem dele, ele vai preso,
porque ele estava pregando a palavra de Deus a todas as pessoas, aos pagãos, a todas as pessoas que ele encontrava. E nós, quando vamos pregar a palavra, nós não podemos discernir para quem nós vamos entregar a palavra. Nós temos que entregar a palavra a todos. Ah, mas no bar? É no bar. Ah, é na praça? É na praça. Ah, é por irmão que está de rua? É o irmão que está de rua. Nós temos que entregar a palavra a todos. Aonde ele foi preso, e Paulo foi preso e foi jogado aonde? Numa cela. Essa cela, meu irmão, não é a cela onde Paulo foi preso com Silas. Amém? Essa cela foi em outro lugar, aonde em oração Paulo sempre clamava Jesus Cristo. Como assim, irmão? Porque Paulo, todas as vezes, quando ele recebeu a palavra de Deus, quando ele aceitou Jesus Cristo como seu único e mediador, ele começa a fazer o quê? Ele começa a entregar Jesus sempre. Oração, oração, oração. Sempre quando ele vai fazer algo, ele já coloca a palavra em Jesus Cristo como oração. E sempre quando vamos fazer qualquer coisa, ir para o trabalho, buscar um trabalho, sair do trabalho, dormir, levantar, a gente tem que fazer a primeira coisa, colocar em oração. Porque fala assim: Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, que o mal não venha ultrapassar a minha frente. Somente o Senhor pode estar no meu caminho. Senhor, me guarde. Senhor, me ilumine. Senhor, me dê força. Senhor, me dê coragem para me lutar. Quando eu estiver no trabalho, o mal vier a me defrontar, que o Senhor esteja na minha frente como escudo. Então Paulo sempre colocava esse tipo de oração, para que Deus estivesse com ele ao tempo todo. E nesta prisão aparece para ele quem? Um anjo do Senhor, que clama, que fala para ele em uma visão: Paulo, entrega essas palavras que lemos acima. Ele fala assim: Paulo, você irá pregar em vários lugares, mas agora você vai para Roma, e lá você irá pregar. Olha só o que um anjo do Senhor entrega para ele. Eu acredito que quando fala anjo do Senhor, é o próprio Jesus que desce na palavra para poder dar esse discernimento para ele. Olha só, Paulo, você já pregou em vários lugares. Aí, essa mensagem, ela vem para mim, como vai para você. Imagina, você já pregou em vários lugares. Você já foi fazer leitura na missa, porque a leitura na missa não deixa de ser uma pregação, porque você foi e orou e falou o que? Você leu a palavra de Deus, você deu uma saudação da palavra de Deus àquele povo que está sentado. Então ele pega e diz: agora você já pregou em vários lugares, mas agora você vai pregar em Roma, é lá que você vai pregar. E Paulo, com o discernimento que já recebe da palavra de Deus, que já recebe do próprio Jesus Cristo, logo diz: eu sou um cidadão romano, por isso não posso ficar preso em Jerusalém, porque ele estava preso em Jerusalém e ele não podia ficar preso em Jerusalém, porque ele era um fariseu, ele era um cidadão romano, que era também um saduceu. E aí ele começa a falar: peraí, eu tenho que dar um jeito de eu sair. Ele começa a falar: como que vocês me prendem se eu sou um cidadão romano? Então já era, vamos dizer, o passaporte para ele, o discernimento já era um passaporte para ele poder receber fazer com que o anúncio do anjo se concretizasse. Ele falou: peraí, eu não posso ficar preso. O Paulo, você agora já não pode ficar preso em Jerusalém, você já pregou em vários lugares, agora você vai pregar em Roma. Aí ele falou: peraí, ó Deus falando com ele, como pode estar falando com você. Às vezes Deus fala assim: você já trabalhou em vários lugares, mas agora você não vai precisar trabalhar mais, você vai ter que trabalhar em tal lugar. E aí você logo já tem um discernimento, já fala: opa, tá na hora.
Então Paulo já pegou o passaporte. E aí ele pega, vira e fala assim: eu sou um cidadão romano, eu não posso ficar preso em Jerusalém. E aí ele começa a fazer com que as pessoas escutem ele falar que era um cidadão romano. Então Paulo logo é transferido para Cesareia, onde ficou aproximadamente mais 2 anos, mais ou menos, preso. Quando iria ser julgado por Festo, Paulo pede para ele ser julgado aonde? Em Roma. Peraí, Festo, eu sou cidadão romano, eu não posso ficar preso em Jerusalém, então você manda eu para Roma, aonde eu quero ser julgado. Por quem? Eu quero ser julgado por César. Olha, imagina, César, um governador que era mau, não era um governador de qualquer um. Festus era mais ou menos, mas o César era pior. Ele falou: eu quero ser julgado por César em Roma. E Festo começa a fazer o quê? Lava as mãos. Do mesmo jeito, quando para a soltura de Jesus e Barrabás, ele fala: peraí, eu vou lavar as mãos. Do mesmo jeito, parece que as histórias começam a se repetir. E aí ele começa a lavar as mãos. E Festo, quando lava as mãos, ele está falando assim: eu concordo com você, vamos embora. E aí ele coloca Paulo em um navio, olha só, e vai para Roma. O navio está caminhando. O barco, eu sempre falo, o barco já está em alto mar. Quando você está no caminho de Deus, geralmente a Bíblia ela nos traz essa ficção do barco, do navio, que não tem como mais você voltar. Não tem como. A partir do momento que você pisou na igreja e deu um glória a Deus, recebeu uma palavra, você já não tem como voltar mais. Pecadinho, pecadão, não importa. O que importa é a perseverança. Porque na próxima pregação eu vou falar o porquê. Porque às vezes você acha: eu tenho pecado, eu faço isso, eu faço aquilo, e você começa a arrumar desculpa para não ir para a igreja, para não ir para o templo, para a casa de Deus. E aí ele coloca Paulo nesse navio que iria para Roma. A palavra diz que Lucas e Aristarco estavam com eles, porque Lucas era uma pessoa que sempre estava, um médico que sempre estava nos barcos, e Aristarco era tipo um auxiliar dele, aonde ele falava e o outro escrevia, ele falava e o outro ditava, e assim que, quer dizer, ele já não estava sozinho, ele estava com alguém que poderia e dar o testemunho dele se acontecesse algo. E às vezes, quando você vai para uma situação de uma pregação, uma situação de uma missão, irmãos, nunca vai sozinho. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é astuto, ele pode se manifestar a qualquer momento. E se você estiver sozinho, quem irá te ajudar? Irmão, mas daí eu estou com Jesus Cristo. Sim, mas Jesus Cristo, ele disse para os apóstolos: ide de 2 em 2, não ide sozinho. Ele diz: ide de 2 em 2. E hoje nós falamos, se colocarmos para o dia de hoje, eu sou bombeiro. Então, quando a gente vai para um fogo, quando a gente vai para poder fazer um combate a fogo, o que a gente faz? A gente não vai sozinho. Onde 2 entram, 2 saem. Então a gente tem que ir sempre de 2 em 2. A gente costuma falar dos canga. Então, onde 2 entram, 2 saem. Salva-vida, por exemplo. Salva-vida também não vai. Também sou salva-vida. Salva-vida em mar, ele também não vai sozinho. E quando ele está indo com um, o outro já está indo, o outro já está chamando rádio, o outro já está chamando helicóptero, porque não sabe da consequência que vai acontecer no salvamento. Então, Deus está falando aqui que quando Paulo é colocado no navio, estava lá Lucas e Aristarco, estavam juntos. Durante a viagem, a palavra diz que cai uma tempestade e que durou alguns dias. Imagina, irmão,
nós estamos num tempo de chuva, aonde a chuva ela está destruindo, aonde tivemos incidentes agora em bairros aqui em Taubaté, onde pessoas vieram a falecer, a ser vítima dessa catástrofe. Então nós vemos que quando está chovendo é algo que é para fazer o quê? É para nós ficarmos encurralados, é algo para nós ficarmos intocados. E Paulo cai essa tempestade, a qual o pensamento das tribulações, quando acontece isso, quando está chovendo demais, o que a gente já pensa? Vai acontecer coisa ruim. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. O desmatamento, as florestas sendo quebradas, sendo queimadas. E o que está acontecendo? O próprio homem está destruindo a natureza. Só que lá não. Lá o pensamento daquele povo era: está chovendo demais. As tribulações começaram a ficar o quê? Desesperada. E aí que eu perguntei para você, aonde você tem medo de algo? Imagina aquela pessoa: está chovendo, está gritando, está fazendo isso, nós vamos morrer, a água já está caindo para dentro do barco, socorro. E não sei. Imagina a situação daquela tribulação, aquela tripulação que vivia ali fazendo essas rotas. Então, de repente, qual que era o pensamento? Todos vamos morrer. E quando estamos numa situação de adversidade, ou estamos enfermos, ou estamos num leito de hospital, qual que é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça? Que vamos morrer. Porque nós não temos força, não temos coragem de enfrentar a situação de frente. Oração, entregar nas mãos de Deus, porque é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que salva, é Ele que dá a morte. Se não for Ele, então por que nós temos medo? É isso que Paulo está falando. E aí ele pega e fala assim, o pessoal começa a falar: nós vamos todos morrer. Mas dentro do barco havia, olha só, irmão, que grandiosidade, um homem que já tinha tido um encontro com Jesus. E às vezes você está numa situação, num leito de hospital, e de repente Deus faz algo grandioso na sua vida. Sabe o que Ele faz? Ele coloca uma pessoa de oração junto com aquela pessoa que não está em oração, aquela pessoa que afastou da igreja, aquela pessoa que já tinha o caminho, mas afastou, e Deus coloca justo essa pessoa do lado, no mesmo leito, no mesmo quarto. Para quê? Para fortalecer em oração. Então, ali dentro do barco havia esse homem. Quem era esse homem? Era Paulo de Tarso, que estava ali. Ele já teve esse encontro com Jesus, aleluia, e já tinha uma intimidade com aquele que acalma o mar, que acalma as tempestades. Então ele não tinha o que temer, porque a promessa dita pelo anjo era que ele pregaria onde? Em Roma. E quando Deus promete, ele cumpre. Então Deus já tinha falado para ele no começo: olha, é o seguinte, você já pregou em vários lugares, mas agora você vai pregar em Roma. Já pregou em vários lugares, agora você vai pregar em Roma. Então Paulo levava isso no coração. Ele falava: peraí, olha que tempestade que está tão forte, mas aquele que está comigo é maior do que eu, e ele me disse que eu ia pregar em Roma. Então deixa fluir, deixa queimar, deixa quebrar, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. E aí você às vezes está desacreditado na sua casa, às vezes está desacreditado no seu trabalho, às vezes está desacreditado até na sua própria igreja. E aí você fala: nossa, eu já não tenho, ninguém já tem me visto mais. Porque, irmão, é uma diferença de ser status, de você ser status, de você querer se aparecer, de você ser a humildade dentro da igreja. Quem se aparece na igreja,
o Espírito Santo, irmão, ele pode sim usar sim, mas ele vai usar pouco. Agora, aquele que está afastado, ele usa na cozinha, ele usa no banheiro, ele usa na copa, ele usa em qualquer lugar, porque ele sabe quem é a humildade, porque ele conhece coração. Então, às vezes eu tenho pregado isso, que grupos de orações, ainda existem pessoas com tupete, ainda existem pessoas que, vai pregar em tal lugar, não vou não, sabe por quê? Naquele grupo lá só tem 2 pessoas, 3, 4 servos, mas só tem 2 participantes, e aí a pessoa não vai pregar, sabe por quê? Porque ela é estátua, nariz empinado. Então eu tenho falado sobre isso, pregadores que têm a missão, como Paulo recebeu a palavra, vá aonde Deus te enviar, vá e pregue, oportuna e inoportunamente, porque a tempestade ela vai continuar, a tempestade ela vai cair. Olha só, a palavra diz que a tempestade caiu por vários dias e de repente a tempestade vai continuar caindo na sua vida, vai continuar caindo na sua casa, vai continuar caindo no seu trabalho, vai continuar caindo a todos os lugares, mas aquele que está no barco, ele estava dormindo, mas teve alguém que foi acordar. Ele dormiu porque ele era humano, mas aquele que está em cima, que é o Deus Pai, esse não dorme, esse está atento a tudo, porque ele sabe em quem ele colocou a sua confiança, em quem ele mandou para morrer por todos nós, que era o seu próprio filho. Porque a palavra diz assim, que Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Então Deus já sabia de tudo, e a tempestade continuava cada vez mais forte, até que eles avistaram o quê? Uma ilha. Olha só, as adversidades não acabou ainda não. Já pode dizer para o seu irmão, a tempestade está grande, as adversidades vão piorar, mas nós ainda temos algo para enxergar, que é uma ilha. Olha só, e de repente quando a tempestade começa a se acalmar, ela está forte, mas ela começa a se acalmar, eles começam a ver uma ilha. E de repente essa tempestade em nossa vida, ela começa a nos dar direções no que fazemos. Às vezes nós mesmos colocamos a tempestade em nossa vida. Às vezes é a tempestade que hoje pode estar assolando a sua casa. Eu não sei o que tem passado, o que você tem vivido, o ano começou, eu não sei como que está a sua vida, mas quando a tempestade está forte, o que nós fazemos, irmão? Essa é uma pergunta. Quando a tempestade está forte, quando as adversidades na sua vida estão fortes, quando tudo está dando errado, o que nós fazemos, irmão? Essa é a pergunta. Ou nós procuramos um lugar para se esconder, ou nós procuramos um lugar para nos orientar. E Paulo não foi diferente. Quando a tempestade está, as adversidades está muito grande, nós temos que recorrer a quem? A Deus. É Ele que vai acalmar a tempestade. Mas Paulo, ele falou, peraí, nós já vimos a ilha, a tempestade está forte, então vamos fazer o quê? Vamos se esconder. E foram para onde? Direcionado para a ilha. Então decidiram que o caminho mais perto para ele se safar dessa tempestade e não morrer em alto mar era a ilha. Mas a promessa era: você pregará em Roma. Então, quando temos promessa, Deus cumpre. E aí ele começa a falar: vamos para a ilha, vamos para a ilha. E era a ilha de onde? De Malta. Eita Deus! Chegando à praia, todos sabem que quando o navio está em alto mar, ele vai para a praia, beirada de praia, vai acontecer algo. Então o navio faz o quê? Encalha. E quando o navio encalha, aquela tempestade, aquelas ondas, fazendo tudo o que aconteceu, o navio se quebra, se rompe e todos
cai dentro do mar, destruindo-se nas rochas. Ele foi jogado contra as rochas e destruído, e todos caíram dentro do mar. Imagina Paulo algemado, fazendo todos, fora os outros prisioneiros também que estavam junto com ele, todos algemados, tudo nadando, tudo pulando, afundando, rodando, aquela onda gigante vindo e fazendo tudo. Vai imaginando, irmão, essas ondas na sua vida, ou as tribulações que estão acontecendo nesse começo de ano. Nem bem começou o ano, mas as ondas já estão gigantes, as ondas já estão, e você está algemado, por quê? Porque as ondas estão vindo e você não está conseguindo quebrar as ondas. Você está pensando o quê? Não vai dar tempo não, eu não vou conseguir. Nem bem começou o ano, você não vai conseguir, porque você não está tendo força. Mas hoje Deus, ele levanta para te falar: tenha coragem, porque eu estou contigo. E de repente, essa ilha, logo à frente, chega a praia, o navio encalha, e aí começa tudo a acontecer na sua vida. Às vezes você está passando por um momento, você falou: nossa, esse ano terminou e começou o ano, parece que está pior, parece que as coisas não estão andando, parece que as coisas não estão fluindo. Mas Deus, ele está dando oportunidade para você seguir o caminho. Lembra das portas abertas. Eu sou o Deus que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E de repente o barco destrói, quebra tudo, e foram de repente todos. A palavra diz que quando o barco bate na rocha, o barco foi destruído, mas todos que estavam no barco se salvaram. Aleluia! Porque Deus sabia disso. Deus sabia das consequências, Deus sabia das coisas que estavam acontecendo. Então, eles foram acolhidos em Malta. Aquele povo de Malta chegou, acolheu eles. E Paulo, a palavra diz que Paulo não deixou de orar e fazer sinais e maravilhas. Sabe por quê? Um homem de Deus, um homem que está no caminho de Deus, que está com a sua casa fixada na rocha, ele jamais vai deixar de orar, ele jamais vai deixar de fazer sinais e maravilhas. E Paulo, de repente, não foi diferente. Paulo começou a fazer oração, Paulo começou a fazer imposição de mãos, Paulo começou a orar em espírito, Paulo começou a falar para aquele povo, profetizar para aquele povo que estava em Malta. Paulo começou a mostrar os sinais que Deus faz, que Deus vai continuar fazendo. E Paulo começou a fazer algo diferente ali para eles. Mas ele não deixou de orar. É isso que nós temos que ter em mente, que quando a situação estiver difícil, quando a situação estiver em tempestade na sua casa, nós não devemos deixar de orar, porque somente a oração, ela faz com que o inimigo bate em retirada, porque ele não tem força na oração. Então, Paulo não deixou de orar, Paulo não deixou de fazer sinais e maravilhas. Paulo tinha uma promessa em não deixar de testemunhar o que Deus fez, o que Deus fazia, o que Deus tem feito na vida dele. Então Paulo, ele chegou na ilha de Malta e começou a pregar. Eu estava em Damasco e de repente eu estava naquele deserto, porque eu já estava com a carta para poder ir, para poder prender os cristãos, mas de repente no deserto uma luz resplandecente fixa nos meus olhos e de repente ofusca tudo, e de repente eu caio por terra e uma voz que soa no deserto fala comigo: por que tu tá me perseguindo? E eu falo: mas quem és tu? E de repente ele fala: então vai para a rua direita, vai lá e espera em 3 dias, vai fazer isso. E começa a dar, daí de lá chega um profeta e de repente começou a falar do Espírito Santo, começou a me apresentar Jesus Cristo, e de repente ele coloca a mão nos meus olhos, e eu estava cego há 3 dias, eu estava com fome, mas de repente ele colocou as mãos em mim, e de repente as escamas caiu dos meus olhos, e de repente eu comecei a enxergar aquele homem sorrindo para mim, que era
que me apresentou como Ananias e disse: vá e mostra o que Deus fez em sua vida. E de repente eu fui e comecei a pregar, e os sinais foram acontecendo, e eu fui me apresentar aos discípulos, porque eu não era seguidor de Jesus. Olha só, eu era perseguidor. E aí ele começa a fazer isso, porque Paulo, ele aceitou o chamado no coração. E você que está ouvindo a palavra de Deus hoje, você que já sentiu esse chamado de pregar, vai para uma escola de pregação, vai buscar o conhecimento, vai falar, vai pregar para você no espelho, vai pregar para você falando: peraí, leia a palavra de Deus, começa a fazer pesquisa da palavra de Deus. Por que que Deus está falando desse jeito? Por que que Deus fala isso? Por que que fala isso? Por que que fala isso? Você vai na missa, veja lá, depois daquele dia. Mas depois daquele dia de quê? Depois daquele dia, ao anoitecer daquele dia. Aí começa a procurar, a entender o porquê que aconteceu tudo isso, e você começa a voltar a entender a palavra de Deus. E Paulo, ele tinha aceitado no seu coração. Talvez você ainda não aceitou a palavra de Deus no seu coração. Você ainda não colocou o fogo abrasador ainda no seu coração. Mas hoje ele está falando para você: não desista, não tenha medo. Se você tem medo de algo, ora através disso. Qual é a coisa que te traz medo? Você hoje é levado pelo Espírito Santo de Deus. Você é um escolhido de Deus. O seu nome está escrito em minhas mãos. Desde o ventre de sua mãe eu já te conheço e te chamo pelo nome. Então, buscai a mim, que mostrarei coisas grandiosas e sublimes que você jamais conhece. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Eu estou contigo, tenha coragem. E Deus, ele começa a te incentivar a buscar e largar esse medo. Às vezes o medo de pregar, às vezes o medo de falar, às vezes o medo de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão necessitando. Mas Paulo, ele aceitou esse chamado. E hoje, se você receber essa graça, tome posse da palavra de Deus. Receba também em seu coração a palavra de Deus. E não deixa de cumprir as suas promessas. Vá, se você sente no coração de pregar, vá e pregue o evangelho de Deus. Testemunha o que Deus fez e o que Deus faz, o que Deus vai continuar fazendo em sua vida. E Paulo, ele tinha essa convicção de aceitar a palavra de Deus, que fervia, que cada vez mais começava a pegar fogo o seu coração. E algum tempo depois, os soldados levaram Paulo para Roma, pois era lá que era o destino. Às vezes você está numa situação que Deus quer levar você para algum lugar, mas você ainda não tem certeza. Mas para Paulo, ele tinha convicção que era a promessa de pregar em Roma. Então ele já está no seu destino. Colocaram ele em um navio e foram. E quando chegou, foi recebido pelos irmãos romanos, que faziam o quê? Que encorajavam ele. Fala da palavra de Deus, fala da palavra de Deus, pregue a palavra de Deus em Roma, porque Roma precisava da palavra de Deus. Foi onde Paulo escreveu as cartas. Olha só que lindo, irmão. Para as igrejas da Ásia Menor e da Judéia, e pregava com muito fervor. Mesmo prisioneiro, Paulo morava em uma casa alugada, aonde ele era vigiado por soldados. E aí você começa a falar assim: peraí, se Paulo
estava vigiado nessa casa? Será que não foi lá que ele escreveu Efésios? É para você pensar, irmão. É para você pensar. Mas Paulo, ele escreve Efésios quando ele está preso na ilha de Marmitino, na cidade, dentro de um porão. Uma ilha que é onde tinha um porão, onde havia somente aquelas bocas de lobo, aonde ele ficava só com o olhinho assim passando, aonde ele via os pés dos soldados, os capacetes dos soldados, a couraça dos soldados. É lá em Marmitino que ele escreve a carta de Efésios. Amém? Mas Paulo, ele teve a certeza de quem estava com ele. Paulo acreditava que sua vida estava nas mãos de Deus. Quando você, irmão, acredita que a sua vida está na mão de Deus, as tempestades vão vir, mas elas vão se acalmar. As lutas vão vir, mas Deus vai te dar coragem e força para vencer. Então, todas as vezes que você tem certeza em quem está com você, que é Cristo, as coisas mudam. Se você não tiver certeza que Deus está com você, as coisas vão continuar na mesma situação. Paulo acreditava que sua vida estava nas mãos de Deus. Por isso que Deus fazia maravilhas na vida dele. Por isso que Deus dava autoridade para ele. Deus estava o tempo todo com ele. Ele tinha certeza. Depois nós vamos recapitular. Creia que Deus dirige cada passo da sua vida. Hoje você deve ter levantado de forma diferente, sem caminho, sem rumo, mas acredita que Deus, ele vai te dar a direção. Todos os momentos de tribulação, Deus estava com ele. O barco bateu na rocha, ele começou a nadar algemado. Imagina aquelas fortes ondas, ele rodando nas ondas. E todos foram salvos. Então era promessa, irmão. E quando é promessa, Deus cumpre. Mas a obra de Deus não pode parar. Essa é a convicção que ele tinha no seu coração, que a obra de Deus não podia parar. Então vamos lá, irmão. Paulo, ele tinha o quê? Certeza. Paulo tinha o quê? Ele fazia o quê? Ele acreditava. Paulo, ele cria no que Deus dirigia o passo da sua vida. Olha só, primeira coisa, certeza. Já fala para o seu irmão aí, certeza. A segunda coisa, acreditar. E a terceira coisa é crer. E aí você começa a viver uma vida onde as tempestades vão bater no muro de bronze e vão cair, porque não tem força para te derrubar. Permaneça sensível à voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? É orar, pedir e silenciar. Orar, pedir e silenciar. E aí fala: Senhor, fala em meus ouvidos. Eu preciso ouvir a tua voz. Fale comigo, Senhor, através de um sonho. O Senhor já desceu para tantos profetas. O Senhor já desceu para Paulo, o Senhor já desceu para Pedro, o Senhor já desceu para Estevão, o Senhor já desceu para muitos. Agora, Senhor Jesus, é a minha vez. Desça para mim também. Fala, olha, eu preciso ouvir a sua voz. E Deus, ele vai falar. Fala, coloca, pede um ouvido, um escutar sensível à voz de Deus. Permaneça ouvinte, que ele mostrará a sua direção. Como assim? Ouvinte na palavra de Deus, ouvinte na oração, ouvinte na ida, ouvinte. Permaneça, irmão, no caminho de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Permaneça firme, porque a promessa dele é que nós não podemos parar a obra. Não podemos parar a obra.
Não tenhas medo, confie. Olha só para você ver, não tenhas medo, confie. É isso. Quando quer seguir o caminho de Deus, siga nas adversidades, siga nas tempestades da vida, siga nos momentos de que você não está bem, siga, porque é nesse momento que Deus fala, é através da perseverança que Deus vai falar, que Ele está cuidando de quê? De tudo. Ele não está cuidando só das coisas pequenas, não, Ele cuida de tudo. Então, descanse no Senhor, principalmente nós que estamos nessa vida, aonde temos dificuldades, temos problemas, a família está sendo atacada. Quantas famílias não estão sendo atacadas? Pessoas estão no leito de hospital hoje lutando pela vida, pessoas que estiveram enfermas e hoje foram restauradas, restituídas, mas ainda correm risco ainda de algo diferente, uma infecção ou etc. Então, irmãos, permaneça em oração, independente da sua religião, independente da sua situação, porque eu falo que eu prego para todos, eu prego para aquelas pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, porque é no momento de dificuldade que Ele escuta o seu socorro, porque a palavra diz assim que o socorro vem do céu. Então, e Colossenses fala, buscai as coisas do alto. Então, não é para você buscar as coisas da terra, não é para você ficar guardando as palavras da terra, não. Você tem que guardar as palavras de Deus, guardar as palavras que vêm dos céus. Por isso que Jeremias 33:3 vem dizer assim, clamai a mim que mostrarei coisas grandiosas. Então, clama a Deus, porque Mateus 7,7 fala assim, quem pede, recebe, mas quem procura, encontra. E aí, irmão, será que eu posso bater? Será que Deus pode falar para vocês? Sim, hoje, eu não sei o seu nome, mas o meu nome é Rogério. Eu falo, Rogério, posso bater? Posso bater aí? Porque eu quero entrar. Porque no momento que eu entrar, eu vou cear com você e você comigo. Então é momento de você abrir seu coração e deixar Deus fluir em sua vida, tomar conta do navio, tomar conta do barco, porque o navio ele já está em alto mar e já não dá para voltar, e como dizia o padre Jonas, agora o mar é Deus e o barco sou eu, e nós, e o navio, ele já está pronto a bater nas rochas e destruir, mas pode ser que ele encalhe primeiro, como encalhou, e as rochas veio e quebrou, mas a promessa é, pregue em Roma, porque se você não pregar, as pedras vão falar, e aí nós vamos ouvir ranger de dentes. Irmãos, seja próspero. Esse ano começou, esse ano de bênção, esse ano de nós buscarmos fervorosamente a palavra de Deus. Pregadores que eram do fogo, volte para pregar o evangelho de Deus. Pessoas que estão voltando para a igreja, permaneça firme na igreja, porque é só Deus que sabe de todas as coisas. Eu falei para você e vou continuar falando. Deus, ele é claro nas mensagens. Só basta a gente abrir o coração e os ouvidos para ouvir o que ele tem para nos dizer e nos orientar. Que Deus possa estar com você nessa noite, para a glória do teu santo nome. Então vamos orar assim. Senhor, que essas palavras que foram colocadas, que essas direções que foram colocadas, que eu possa tomar posse de algo que vem ao meu coração, que já foi falado, que já foi testemunhado, que já foi
direcionado para mim através de outros profetas que eu seria um pregador, que eu seria um missionário. Mas, Senhor, como eu posso ter certeza que se eu não acredito, Pai, então me conceda essa graça de acreditar. Senhor, me conceda essa graça de ter certeza, de crer que foi o Senhor que realmente falou comigo. Senhor, eu lhe entrego essa tarde, essa noite que já está entrando em suas mãos, para que o Senhor possa nos dar orientações, para nos dar seguimento da tua palavra. Por isso, Senhor Jesus, eu creio e quero acreditar e quero ter certeza que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso, fortaleça a minha fé, Senhor. Fortaleça o meu coração, fortaleça a minha mente e nos dê a direção para que eu possa seguir firme no seu propósito, para que eu possa levar aonde estiver a tua palavra. Senhor, as tempestades vão vir, o mar não vai ficar calmo, os barcos já estão em alto mar, os navios já estão encalhados, os navios vão ser todos quebrados, mas eu posso ter a certeza que o Senhor jamais vai parar de cumprir a sua promessa, porque eu creio e confio que o Senhor é o único que pode todas as coisas. Tudo isso eu entrego em nome de Jesus e que assim seja. Amém. Que a paz esteja com você, meu irmão, minha irmã, que ouviu a palavra de Deus, que agora é tempo de oração. Então, que Deus possa falar a cada hora, a cada minuto em seu coração e fazer você fortalecido na graça. Não deixe de fazer as obras de Deus, porque a palavra não diz que nós não seríamos reconhecidos pela obra, mas sim pela graça. Então, que cada um de nós possamos conceber essa graça de Deus através do Espírito Santo. Você tem medo de algo? Qual é a coisa que te traz medo? Ora e peça a Deus: tira, Senhor, tudo de mim, porque nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.